Acaba de sair a Lei 227 de 2026, que institui o CBS e o IBS, as regras, as alíquotas, os vetos de benefício e entre outras coisas. Muito importante. No ar, será que vai deixar de existir o Simples Nacional? Será que vai deixar de existir o MEI? Será que todo mundo vai ter que ser o lucro real ou lucro presumido? Apesar que o lucro presumido teve uma taxação recentemente, com uma perda de benefícios, entre outros. O que vai acontecer? O que isso influencia agora com a reforma tributária? Então, nesse vídeo de hoje, é muito mais falar do que sobre o lucro real apenas, que é o meu grande objetivo aqui. Mas também vou trazer pontos importantes das novas regras da reforma tributária. E para isso, eu também vou deixar aqui em cima um card e no final desse vídeo você também vai receber uma sugestão de conteúdos voltados para a reforma tributária. Assim você vai aprofundar em outros vídeos que eu venho trazendo aqui no canal toda semana. E para que você receba esses vídeos, é importante demais você se inscrever e ativar o sininho, porque dessa forma, quando eu publicar esse vídeo, você vai receber uma notificação para você ser o primeiro e ficar conectado aqui na nossa comunidade, tá? Por isso que é importante também você compartilhar esse vídeo para aquele amigo ou amiga ou familiar que precisa dessa informação, pois estamos passando por transformações e um dos meus papéis aqui é tentar traduzir o que é muito complicado de uma forma fácil de entendimento. E caso fique com alguma dúvida, você não deixe de deixar o comentário aqui abaixo com a sua pergunta e também com uma sugestão de vídeo que você queira que eu responda para você. Pois bem, lucro real vai ser para todo mundo? O Simples Nacional e o MEI será extinto e deixará de existir? E eu já começo respondendo que é não para as três perguntas. Lucro real não é para todo mundo, MEI não será extinto e Simples Nacional muito menos. Pois então, o que irá acontecer? Para qual caminho estamos encaminhando? Como funciona o lucro real? São perguntas que irei responder nesse vídeo. Então, vamos junto já responder sobre o que é lucro real. O regime lucro real é uma sistemática tributária que existe aqui no Brasil para fins tributários de dois impostos principais, que é o IRPJ, que é Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ele tem uma sistemática que necessita de pegar a contabilidade. O que é contabilidade? É escriturar o que entra e o que sai de dinheiro. Lógico, existem uns lançamentos que são de provisões, que não necessariamente saiu ou entrou dinheiro. Um exemplo, você fez uma venda de R$ 10.000 parcelado em 10 de R$ 1.000. Logo, vai entrar nesse mês especificamente uma venda de 10.000, porém não entrou 10.000 na sua conta. Mas para fins tributários, o regime competência é 10.000 que irá incidir de tributo, inclusive de lucro. Olha só, que interessante, você vendeu R$ 10.000 e você gastou não, teve de despesa R$ 8.000. O seu lucro foi de 2.000. Mas financeiramente você recebeu R$ 1.000 e gastou R$ 8.000. Logo, no seu caixa ficou quanto? Menos R$ 7.000. Então, apesar que no seu financeiro ficou menos 7.000 e no seu lucro ficou 2.000 positivo, irá incidir imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido em cima de R$ 2.000, porque você obteve um lucro, apesar desse lucro não ter virado dinheiro. Isso é um dos principais pontos de atenção que eu chamo aqui para diferenciar na mente do empresário a diferença de caixa de contabilidade. Uma coisa é econômico, outra coisa é financeiro. E para fins de recolhimento de imposto, sempre iremos trabalhar no econômico, tá? Principalmente para apuração de lucro real. Lucro real, o próprio nome diz. Vou recolher imposto de renda e contribuição social sobre o seu resultado, sobre o seu lucro e não sobre o seu fluxo de caixa. Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é esse. Para eu escolher um regime de lucro real, que na prática significa um sistema mais justo, porque você paga imposto sobre o seu resultado, vamos pôr dessa forma, você precisa ser organizado. Você precisa ter uma estrutura financeira, no sentido de não ter muito dinheiro, mas sim de ter processos organizados, sistema de gestão organizado,
talvez uma equipe administrativa interna, para que você possa seguir o jogo da regra, que é entregar tudo organizado, conciliação em dia do financeiro, você ter um relatório de estoque para fins de custo de mercadoria vendida. Isso tudo é extremamente importante. Então, se você é uma empresa que, apesar que está no Simples Nacional, já está pagando muito imposto, está sobrecarregado de uma carga tributária tão alta, está pensando em fazer essa transição para o lucro real, por exemplo, você precisa pensar nesse pilar, que é o pilar gestão, o pilar organizacional, o pilar compliance do seu negócio. Isso é uma base estrutural, vamos pegar uma analogia de uma construção. É como se você estivesse fazendo a base da sua construção para que o terreno, né, a base do terreno, a fundação, entre outros, dá sustentabilidade para depois você crescer. A gente não começa pelo teto, né? A gente começa pela infraestrutura aqui embaixo. Por isso que a migração do simples para o lucro real, ela tem que ser muito estratégica, tá? Não pode ignorar esse ponto. Esse é o primeiro detalhe. E sim, o lucro real, muitas das vezes, vai ser muito mais benéfico para você. Exemplo, ontem eu estava atendendo um dono de supermercado que ele está estourando ali o Simples Nacional, né, a faixa de faturamento de 4,8 milhões. Na verdade, até já estourou. Então a gente está organizando em janeiro de 2026 a transição. Mas a carga tributária dele no Simples Nacional gerava tipo 40, 50, um exemplo, né? 50 mil reais por mês, um exemplo. Eu não sei o número exato aqui de cabeça. E no lucro real vai cair para 18, 17. Então, olha o impacto disso. É muito relevante, não é? Então, para ele compensa. Mas também eu tenho outros clientes que estão no Simples Nacional que de forma alguma compensa ele para o lucro real. Um exemplo clássico, eu vou pegar um psicólogo que fatura 10 mil reais por mês. Compensa ele sair do Simples Nacional para ir para o lucro real? De forma alguma. A carga tributária aqui do psicólogo vai ser extremamente alta. Porque por ele ser um prestador de serviço que está vendendo conhecimento ali, as sessões basicamente não tem grandes despesas para manter o consultório, correto? Consequentemente, a margem de lucro é alta. Desses 10 mil, digamos que o lucro seja 7 mil, 6 mil reais, por exemplo, 60%, 70%. Isso significa que ele ia recolher o imposto de renda e a contribuição social no lucro real, por exemplo, de 34%. No caso, não vai dar 34%, porque não vai ser dele a base de cálculo de lucro superior a 20 mil mês. Então, vai dar 24%, que é 15% de IR mais 9% da contribuição. 9 mais 15, 24. 24% vezes os 6 mil de lucro, por exemplo. Só esses impostos, que eu estou falando só do imposto de renda e a contribuição social, que é o tributo sobre o lucro, vai dar muito mais do que ele paga no Simples Nacional. O Simples Nacional funciona como? Agora a gente já trazendo o Simples Nacional aqui para o nosso conteúdo. Ele tributa sobre o faturamento. Tributa sobre o faturamento. Então, veja só a diferença. Lucro real e Simples Nacional. Então, essa informação é muito relevante, você não concorda? Se você gostou até aqui, faz uma gentileza, clica no botão joinha. Esse botão joinha conta para a plataforma aqui do YouTube que o vídeo está sendo relevante, que eu estou te contribuindo e te ajudando com conhecimento. Isso vai fazer com que o vídeo apareça para outras pessoas. E dessa forma você me incentiva a toda semana manter essa constância de trazer vídeos. Afinal, desde 2017 eu posto conteúdo aqui no canal do YouTube, então isso demonstra que eu trago muito conhecimento para a comunidade, não é verdade? Então retribui, deixa o like aí, que isso pode me ajudar e muito. Dando continuidade, é um conteúdo, né, eu entendo, um pouco complexo, um pouco difícil, no qual eu estou passando conceitos de diferença entre os regimes, principalmente, com foco principal nesse conteúdo sobre o que é o lucro real e para quem ele é. Por isso que eu não vou abrir tanto para o simples, para o MEI, para isso eu vou deixar aqui em cima uns outros vídeos, né? Mas termina de ver esse e você assiste sobre o MEI, sobre o simples, que eu vou aprofundar um pouco mais. Agora, o lucro real não só tem esses dois impostos, porque esses impostos são sobre resultado, sobre aquilo que você, como dono da empresa, você, como empresário, gerou de valor agregado.
Porque o lucro nada mais é da habilidade de uma empresa que tem custos e despesas e receita fazer que sobra, né? Fazer sobrar alguma coisa. Isso é chamado de lucro, beleza? E esse lucro incide dois impostos que a gente citou agora, que é o RPJ e a contribuição social. Agora, existem outros impostos, não somente esse, do resultado. Existem os impostos de consumo. Então, esse ponto de imposto de consumo ele é extremamente importante, porque, inclusive, a reforma tributária que iniciamos agora, ela é exclusiva para tributos de consumo. Então, o IRPJ e a contribuição social que eu citei até agora, a reforma tributária não mexe em nada. É exatamente igual como sempre foi. A reforma tributária de resultado que irá mudar será posteriormente. Mas nesse momento agora, a gente vai focar na reforma tributária sobre impostos de consumo. E quais são os impostos de consumo? PIS e COFINS, que será substituído pelo imposto CBS a partir de 2027, e os outros dois impostos, ICMS e ISS, que incide sobre serviço e produtos, beleza? E esses dois serão substituídos na reforma tributária pelo IBS. Então a gente pega 4 tributos, que é PIS e COFINS, ICMS e ISS, os 4 viram um grupinho, virá CBS e IBS. E também temos o IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, que esse, por sua vez, será transformado em IS. O que é a tal do IS? Imposto Seletivo. Então a gente tinha cinco, né? 5 tributos que vão se transformar em 3: IS, IBS e CBS. Então, dessa forma, a reforma tributária está trazendo as leis, inclusive eu iniciei o vídeo falando sobre a Lei Complementar 227, que foi publicada agora dia 13 de janeiro de 2026. Então, eu gravo esse vídeo dia 15 de janeiro. Então, há 2 dias atrás foi que saiu essa lei, que trata justamente sobre o CBS e o IBS, trazendo alíquotas, quais são os produtos, como que vai ficar a tabela do Simples Nacional, a repartição dos impostos. Então é uma lei enorme, enorme, com mais de 500 artigos que eu não vou tratar aqui nesse vídeo, então eu ficaria horas e horas falando e não vamos chegar em lugar nenhum. Mas continuando com o nosso foco, que é sobre o lucro real, além desse imposto de renda e contribuição social que eu falei bastante no início, existem esses impostos de consumo. E por sua vez, os impostos de consumo, que é o ICMS, PIS, COFINS, ISS e IPI, que é até 2026 existem eles, como que funciona? Funciona na sistemática no lucro real de débito e crédito, que quando eu compro, eu aproveito o crédito e quando eu vendo, tenho um débito a pagar. Crédito menos débito dá o líquido a pagar ou a recuperar. Se você obteve muito crédito de PIS, COFINS e ICMS, por exemplo, logo, quando você tiver suas vendas, o seu débito vai ser menor do que o seu crédito, gerando um saldo credor para aproveitar nos períodos seguintes. Então, observe aqui que comprar com nota é importante. Pedir nota de um prestador de serviço é importante no lucro real. Para quê? Porque esses documentos fiscais é que vai gerar crédito para você. Então, vou pegar o exemplo lá do supermercado, mais uma vez. Quando ele compra a mercadoria para ele revender, o café, o macarrão, o arroz, entre outros, é importante ele comprar com nota fiscal e não sem nota, porque com a nota vai fazer com que quando ele vender esse produto para o consumidor final, vai gerar o imposto a pagar, esses impostos de consumo, porque o consumidor foi lá comprar, por isso que chama imposto de consumo, vai dar o imposto a pagar. Se ele teve nota de crédito, compras, né, vai gerar créditos. Logo, esse a pagar menos o crédito vai dar um saldo a pagar ou não. Pode ser que ele comprou tanto estoque que não vai ter nada a pagar, ok? Por isso que o lucro real muitas das vezes é estratégico demais para esse tipo de segmento, porque grande parte dos tributos de consumo já são pagos na fase da indústria antecipadamente, então já está dentro do custo dele. Logo não vai ter na saída. Isso em outras línguas mais técnicas, que chama substituição tributária, monofásico, que eu não vou aprofundar nisso porque vai confundir demais. E como eu disse, o meu objetivo aqui é tentar traduzir essa questão complicada, burocrática, de uma forma mais fácil de entendimento. Por isso que eu estou falando. Crédito é como se fosse uma entrada de dinheiro
que não é dinheiro, é um dinheiro que chama tributo, imposto, que é crédito, e quando você vende gera um outro moeda que é o imposto, que chama débito. E a diferença de débito e crédito pode dar a pagar ou a restituir. Se essa dica e se eu conseguir te explicar e você entendeu, com certeza vale o like, se você ainda não deu, né? Então, pessoal, o lucro real ele é uma sistemática que exige uma contabilidade mais efetiva, em tempo mais real. Você tem que enviar extrato de forma organizada, você tem que entregar planilhas, relatórios de maquininha, relatórios de estoque, exige muito mais informação e, consequentemente, a contabilidade tem que transmitir essas informações para o governo também, de forma muito mais ágil e mais eficiente e mais correta. Porque, afinal, o governo pode te multar não só pela sonegação de imposto, mas também por informar campos incorretos em nota fiscal, deixar de fazer uma coisa dentro do SPED, que é uma declaração para o governo, entre diversas outras coisas. Então, o lucro real, resumindo, ele vai ser o sistema mais justo do Brasil na reforma tributária, e na minha visão ainda é não. Mas, com certeza, várias empresas que estavam no lucro presumido, de médio porte, por exemplo, com o adicional de imposto que veio para o lucro presumido, com certeza muita gente vai migrar para o lucro real. E também algumas empresas que estavam no Simples Nacional, que estava gerando uma carga tributária muito alta, sufocando o caixa da empresa, com certeza vale o planejamento tributário para entender qual regime é mais ideal para você. Então, se você precisa de um estudo o tributário para você, eu te aconselho a me chamar. Vou deixar o link aqui do meu WhatsApp, assim você pode solicitar um diagnóstico tributário e não necessariamente fazer a troca de contador que a gente presta aqui na Network é serviço de assessoria mensal de contabilidade, mas também você pode fazer um estudo tributário e depois com esse laudo técnico você entregar para o seu contador para ele dar sequência nesse trabalho de troca de regime tributário, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e até semana que vem.